Graças a Deus, que alegria, né? Podemos comemorar. Querido Deus, Ele tem o título de Pai. Olha que poderoso. Nós homens carregamos isso. Assim como as mulheres são as únicas que podem trazer um ser humano ao mundo, nós carregamos a representação de Deus na terra. Olha que poderoso isso. Nós representamos a Deus. Deus, Ele coloca em nós uma responsabilidade, o privilégio de produzir algo, de trazer, de proteger, de trazer a provisão para as nossas casas. O pai tem 3 funções numa casa. Ele tem a função de liderança, a função de proteção e a função de provisão. São as 3 funções que um pai tem que ter em casa: liderança, proteção e provisão. E é importante nós termos isso no nosso coração. Deus ama, sabe? Nós temos vivenciado dias tão importantes onde os pais da fé, homens e mulheres que trazem a realidade dos céus, precisam se manifestar. E todos os homens que estão aqui, você que ainda não é pai, mas um dia vai ser, amém? Eu quero dizer para você que você nasceu com o privilégio. Você nasceu com o privilégio dos céus de se tornar um pai, de ser alguém usado por Deus para esse tempo, para esse momento. E eu acredito que nunca se precisou tanto de pais como se precisa agora. Ao final do meu curso de Direito, a minha apresentação, o que eu tive que falar foi sobre paternidade. E se descobriu que no Brasil, 1/3 dos brasileiros não conhece o pai. 1/3. Cada 3 pessoas, 1 não conhece o pai. Isso que nós não analisamos os outros 2/3. Então nós não sabemos da qualidade dos outros 2/3. Então 1/3 a gente sabe que não existe, mas os outros 2/3. E esse ataque ao homem, esse ataque ao masculino, à paternidade, tem sido prejudicial. Mulheres, vocês que estão aqui, Deus tem um chamado para vocês. Esse chamado, quando você tem filhos, é de que todo filho tem um pai. Você precisa encorajar se você tem um filho, você tem um futuro pai na sua casa. Você tem a oportunidade de fazer ele, às vezes, um pai melhor do que o pai dele o seu pai foi. E como esposa, você tem a função também, uma das suas funções, de gerar nesse seu marido, ou no pai do seu filho, um homem que vai ser um pai segundo o coração de Deus. Sabe, nós não abaixamos o padrão de Deus, pelo contrário, nós nos movimentamos com o padrão dele. Nós precisamos ser esses pais proféticos, esses pais que abraçam os seus filhos. Nós representamos, existe um poder muito grande de representar, sabe? Eu acredito que quando os cristãos começam a entender isso, quando nós começamos a entender isso, sabe, que nós representamos algo. Nós nunca somos enviados no nosso próprio nome. Eu não estou aqui para me representar, você não está para se representar. Nós representamos o reino, nós representamos o nosso Pai Celestial. E a autoridade de Jesus estava em representar o seu Pai Celestial. Ele veio mostrar a imagem exata do nosso Pai Criador. E quando Jesus revelou a imagem exata de Deus, não tinha o que o mundo fazer. Mostrou um Pai amoroso, um Pai que se preocupa com seus filhos, um Pai que não só criou e deixou o mundo do jeito que está, mas sempre esteve presente, sempre buscou fazer o melhor. E uma das funções do Pai é lançar para a independência, é lançar para o seu destino. Nenhum pai quer um filho em casa o resto da vida. Por mais que a gente ame as nossas filhas, a gente não quer que as nossas filhas fiquem em casa o resto da vida. É um momento triste na vida do pai quando a filha começa a namorar, não é? Cadê os pais? Um momento triste, muito pai chorando aqui já. Tem pai chorando, tem pai pedindo, pelo amor de Deus. Hoje, quando eu celebro o casamento, a minha palavra é para o noivo, porque eu fico imaginando, criando todas as minhas filhas, daqui um dia elas vão casar. Mas por mais triste que seja esse dia, nenhum pai quer um filho, uma filha a vida inteira em casa. Nós queremos liberá-lo. Pais produzem identidade, eles levantam os seus filhos para o destino. Bom, então se Deus se intitula Pai, e nós temos esse privilégio também, nós precisamos entender um pouco sobre o que é ser pai pela perspectiva de Deus. Nós vamos entender o que é ser pai. Isso não só os homens, tá, querido, mas as mulheres também. Por quê? Porque você que ainda não é casada, você que vai ter os seus filhos que vão casar, os seus filhos precisam entender o que é ser um pai de verdade, de acordo com o padrão de Deus. É um chamado que nós temos. E hoje eu quero
Eu quero falar sobre o pai, nosso pai na fé, o pai Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, eu quero que você abrisse a sua Bíblia. Deus está fazendo uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 5. O Senhor está dizendo para Abraão, conversando com ele, fazendo a promessa. Deus disse para ele: não será mais Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Abra também sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Quantos acharam? Diga amém. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Diga comigo: a fé que Abraão teve. A Bíblia diz: Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito: assim será a sua descendência. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, nessa noite, pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre os teus filhos. Eu oro para que nós possamos ver a realidade da tua presença, que o Senhor venha trazer a tua ministração sobre nós. Pai, eu oro para que haja um tempo de encorajamento e de honra. Eu oro para que nós possamos ser movidos. Eu oro para que nós possamos ser movidos por revelação, para que o Senhor cerque esse ambiente, para que os teus anjos guerreiem a nosso favor. Anjos do Senhor, proteja esse ambiente. Proteja aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presentes. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações como nós nunca ouvimos antes. Que os nossos ouvidos possam estar abertos de acordo com a tua vontade. Eu quero te agradecer nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra pai significa fonte. Quando nós falamos pai na Bíblia, a Bíblia nos ensina que pai fala sobre fonte. Qual é a sua fonte? E fonte é muito importante. Fonte na Bíblia é muito importante. Não é sobre o que se está fazendo, mas qual é a fonte do que se está fazendo. Vou te dar um exemplo. Moisés teve um chamado por Deus. Deus aparece para ele na sarça ardente. Deus fala: Moisés, você tem um cajado na mão. E esse cajado, Deus fala para Moisés: joga esse cajado ao chão. E quando Moisés joga o cajado no chão, aquele cajado se torna uma serpente. A Bíblia nos fala que Moisés foge. E Deus dá uma ordem para Moisés: pega de novo essa serpente. E Moisés vai pegar aquela serpente, que era um cajado, agora virou uma serpente. Moisés foge daquele cajado que se tornou uma serpente. Eu acredito porque Moisés cresceu no Egito. O Egito é um lugar onde coisas extraordinárias aconteciam. Na época de Moisés, eu não sei se você sabe, o Egito já fazia cirurgia de olhos. Olha que poderoso isso. Havia uma tecnologia e uma magia extremamente avançada na época de Moisés. De tal forma que nós vamos ver capítulos depois, no livro de Êxodo, que quando Moisés aparece diante de Faraó, ele lança o seu cajado diante dos magos de Faraó, e aquele cajado se torna uma serpente. O que acontece é que Faraó não se impressiona,
Porque a Bíblia nos diz que os magos de Faraó, pelas suas ciências ocultas, também fizeram a mesma coisa. Gente, eu estou falando de um pedaço de pau transformando em uma serpente. Nem os filmes de terror pensaram em coisa como essa. E aí está Moisés diante do faraó, com um pedaço de pau que se transforma em serpente. Ele chama os magos também fazem a mesma coisa. E ali começa uma briga de serpentes que antes eram pau. E a Bíblia nos ensina que a serpente de Moisés, ela devora a serpente dos magos. Quando Moisés foge pela primeira vez, Moisés cresceu no Egito, na casa de Faraó. Ele conhecia a ciência do Egito. Ele já tinha visto aquela coisa em algum lugar. Quando Deus fala para ele transformar aquele cajado em serpente, ele falou: mano, eu já vi isso e coisa boa não é. Bom, só que agora era o próprio Deus que estava falando para Moisés fazer aquilo. Eu quero que vocês entendam duas coisas. Os dois sinais foram parecidos ou foram iguais, mas a fonte dos sinais eram diferentes. Vocês estão comigo ou não? Uma era a fonte, era o próprio Deus. A outra fonte era o inimigo. Bom, existem homens de Deus que profetizam, que entregam palavras, mas existem também pessoas que pela força do mal adivinham. Às vezes os dois vão falar a mesma coisa, mas a fonte é diferente. Deus não só analisa as obras, mas Ele também analisa a fonte pelo qual nós estamos fazendo. É como se fosse a intenção. Duas pessoas podem te ajudar. Uma te ajuda porque o coração dela é grato a você. O outro te ajuda porque ele quer alguma coisa em troca. A atitude é a mesma, mas a fonte é diferente. Jesus está dizendo algo interessante. Por exemplo, Jesus fala para os fariseus. Eu amo Jesus. Jesus, ele tem autoridade para falar muitas coisas. Todas as coisas na realidade. E a conversa com os fariseus tinham uma conversa muito religiosa, mas Jesus identificou a fonte deles. Ele falou: a conversa de vocês é religiosa, mas a fonte de vocês é maligna. A conversa de vocês parece ter um cuidado, ter um zelo pelas coisas de Deus, mas a fonte que vocês carregam é de Satanás, é do diabo, o pai de vocês. Olha só que palavra linda de Jesus. O pai de vocês é Satanás, ou seja, a fonte de vocês. Então, na palavra de Deus, nós aprendemos a identificar a fonte. Podemos ter obras parecidas, mas qual é a fonte? Infelizmente, quando nós oramos hoje, nós não percebemos, ou quando nós admiramos alguém em alguma circunstância, nós não perguntamos a Deus: Deus, qual é a fonte? Vem de quem? Vem do Senhor ou não vem do Senhor? Então, quando a palavra nos diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, nós vamos buscar, através da perspectiva dos céus, por que Deus escolhe Abraão para ser uma fonte? Deus poderia ter escolhido alguém que fosse intelectual, um filósofo, alguém que tivesse uma educação superior, alguém extraordinário. Mas nós não vemos isso na vida de Abraão. Deus escolhe um homem, um senhor de 75 anos, que era um homem simples, mas agora, pela fé, Deus decide com que ele se torne um exemplo para todos nós. Se torne um exemplo para todos nós, porque Deus está nos mostrando que é a fé que vai garantir com que nós nos movamos para um outro momento na vida. Abraão, um homem de 75 anos, que não tinha filhos, recebe uma palavra de Deus aos 75 anos. Essa palavra de Deus aos 75 anos é que ele seria pai de uma grande nação, que Deus daria a ele uma terra, e que ele seria pai de muitas nações, que descendentes, que reis sairiam deles. Bom, o sonho de Abraão era ter filho, o sonho de Abraão era ser pai, mas a sua esposa não podia ter filhos. E Deus, quando faz essa promessa, fala para Abraão sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes e ir para uma terra que ele vai mostrar.
Abraão não era uma criança, Abraão não era um adolescente, Abraão não era uma pessoa que estava empolgada com as circunstâncias. Abraão era um homem consciente de 75 anos que recebe uma palavra. Aquilo que ele não poderia fazer no mundo natural, ele sabia que só Deus poderia realizar aquele sinal. Só Deus poderia trazer a ele um filho. Era algo além da sua capacidade. Quando eu e você cremos, não apenas para ser salvo, mas para viver uma vida de fé, uma vida de crescimento, nós estamos remetendo a nossa vida, ao passado, à fé de Abraão. E nunca se precisou tanto de homens e mulheres que tivessem fé. Nós precisamos de homens que tenham esperança, e nós precisamos de homens e mulheres que carreguem fé. Homens e mulheres que se movam pela fé, que enxerguem as coisas pela fé. E a fé é importante porque Jesus nos ensina que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Diga a pessoa que está perto de você, querido, tudo é possível ao que crê. Absolutamente tudo. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, Deus está garantindo a nós que aquilo que a nossa capacidade não consegue realizar, a sua fé em Deus vai realizar. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. O nosso Deus é o Deus do impossível. Abraão tem filhos não porque ele é capaz, mas porque ele creu naquele que era capaz de fazer com que Isaac nascesse. Existe uma promessa. E a Bíblia diz que se nós crermos, assim como Abraão tinha essa fé, nós também temos essa fé. Nós somos descendentes de Abraão. Vocês estão comigo ou não? Quem tem fé realiza obras. Quem tem fé trabalha. Nós vemos em ambientes onde eles têm lutado contra a nossa esperança, em ambientes que têm lutado contra a nossa fé. Quando você olha para as suas circunstâncias, quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor, como que você as vê? O que você enxerga? Nós vemos pela perspectiva dos céus ou nós vemos pela perspectiva da terra? Nós nos movimentamos por aquilo que Deus está dizendo e falando, ou nós nos movimentamos pela nossa capacidade? Nós nos movimentamos por aquilo que todos estão dizendo ao nosso redor? A Bíblia diz que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Abraão não imaginou que a sua fé seria um exemplo para o mundo em muitas gerações. E pastor, por que você está dizendo isso nessa noite? Porque nós precisamos de homens e mulheres que creem e que vejam as coisas pela perspectiva do céu. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos de pessoas que vejam além das circunstâncias, pessoas que vejam além dos problemas, pessoas que vejam além das decepções, pessoas que não se movem pela reação da terra, mas eles reagem por aquilo que os céus estão dizendo. Eles olham para aquilo que está morto e digam: eu declaro, isso vai viver. Eu declaro pela fé, como foi falado aqui no momento de oferta. Eu olho para aquilo e eu profetizo vida. Eu profetizo o que os céus estão dizendo. Todos os dias nós temos uma oportunidade. Nós podemos nos movimentar com aquilo que a terra está dizendo, com aquilo que os nossos sentimentos estão dizendo e aquilo que a realidade desse mundo diz, ou nós podemos nos movimentar com aquilo que Deus está falando sobre nós, ou aquilo que Deus está falando sobre as nossas circunstâncias. Homens que mudam o mundo, mulheres que transformam o mundo, são pessoas cheias de fé. É interessante que quando eu vejo algumas curas dos apóstolos, uns aleijados que estavam ouvindo a ministração dos apóstolos, a Bíblia diz que enquanto eles pregavam, a Bíblia diz que os apóstolos olharam para ele e disseram, vendo que estava cheio de fé, vendo que estava cheio de fé. A qual nível está a sua fé? Aquilo que é impossível, aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós vemos em tempos tão preciosos, querido, tempos que eu agradeço a Deus por eles em muitos aspectos. Por quê, pastor Heber? Porque nós temos hoje
acesso à informação e à comunicação como nunca se teve na terra. Hoje eu e você podemos ouvir inúmeras palavras extraordinárias, pregações e ensinos em todos os lugares. Não nos falta acesso a livros, não nos falta acesso. Se você não tem paciência para ler, você pode ouvir. Você pode assistir um vídeo. Nós temos tantos acessos hoje de forma na palma da nossa mão. Os cristãos têm acesso a várias informações. Mas eu tenho sentido falta de algo ultimamente. Eu tenho percebido que muitos irmãos, apesar de estarem anos na igreja, eles não têm tido experiências profundas e crescimento em fé. O que significa isso, pastor Heber? Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Nosso pai é o pai do impossível, sim ou não? Se nós temos um pai que é o pai do impossível, nós também nos movemos pelo impossível. As circunstâncias não são limitadoras a nós. Nós nos movemos pela fé no impossível. Então, as circunstâncias que nos limitam, que tentam nos limitar, as dificuldades, as necessidades, elas não seguram a gente, porque nós não nos movemos por elas. Nós nos movemos além da nossa capacidade, nós nos movemos além daquilo que o dinheiro pode comprar, que a nossa influência pode trazer. Nós nos movemos além das circunstâncias. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Ele é o nosso Pai Celestial. O Pai Celestial, Ele é o Deus do impossível. Então, se Ele é o nosso Pai Celestial, se Ele é a nossa fonte é impossível. Nós começamos a lidar com o impossível. Eu tenho percebido que poucos irmãos, quando eu converso com eles, anos de cristão, já receberam muitas palavras, ouviram muitos ensinos, mas possuem pouca experiência de fé. O que você quer dizer com isso, pastor? Poucos têm um testemunho de uma expulsão de demônios, de uma cura de um enfermo, de um milagre financeiro, de um milagre na sua própria vida. Querido, quando você nasce de novo de Deus, é impossível você não ter um apetite pelo sobrenatural, de ver uma nova realidade. Como líderes e como pais que nós somos, nós não nos movemos por medo, mas nós nos movemos por fé. Todos os crentes devem buscar ansiosamente, uma vez que você nasceu de novo, a se tornar como Jesus em sinais e maravilhas. Jesus diz: e esses sinais seguirão aos que creem. Não é você que segue o sinal, são os sinais que te seguem, porque você crê. Aonde você vai, em todos os lugares que você se achega, existe um milagre esperando por você, para você realizar. Pastor, então qual a função dos problemas? Qual é a função das limitações que eu tenho? A função dessas limitações e dos problemas, ela tem um objetivo na sua vida, é exercer a sua fé, exercitar a sua fé. Aquilo que nós não conseguimos fazer, eu agradeço a Deus, porque eu tive pais que se moveram por fé e não pelas limitações. Deus nos colocou em ambientes onde a necessidade, nós crescemos numa família, eu cresci numa família muito simples. Tudo que foi conquistado na nossa família foi através da fé. Não é porque somos extremamente inteligentes, capazes, mas foram pequenas coisas, pequenos elementos de fé. Eu cresci vendo meu pai tendo a multiplicação da sua gasolina, 40 dias andando uma gasolina multiplicada. Eu lembro quando ele pediu para o homem encher o tanque com, acho que era 3 cruzeiros ou cruzados na época, eu não lembro, antes do real, alguma coisa antes do real. E quando chegou 1 e pouco lá, o cara falou para ele, aí meu pai falou: moço, o cara falou: olha, já está cheio o seu tanque. Meu pai falou assim: mas como assim? Estava vazio. Meu pai tinha um Opala, quem entende de carro sabe o que eu estou falando. Opala não é convertido, Opala tem um problema de alcoolismo forte. Aquilo bebe. Meu pai entendeu que era um milagre, Deus estava fazendo alguma coisa. Lá vindo ele de Brasília. Toda vez que o ponteiro chegava para terminar, ele falava: Deus, eu não quero contar o milagre pela metade. O ponteiro voltava ao normal. Ele andou assim 40 dias. E se deixasse ele andasse em 40 anos, até hoje ele ia estar de Opala. O carro do milagre. Porque nós gostamos de transformar o milagre, sabe, em um lugar de morada. E Deus fala: não, querido, milagre é no deserto.
Eu quero te levar para a terra prometida. Quero movimentar na sua vida. Mas você só precisa de um milagre da gasolina se você não tem dinheiro para colocar gasolina. Vocês estão comigo ou não? Na época ele precisava desse milagre, hoje ele não precisa. Mas tem coisas que Deus ajuda nas nossas vidas para nós precisarmos, sabe? A gente tem que aproveitar cada circunstância, cada problema, cada dificuldade que você enfrenta, ao invés de murmurar, veja como uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Uma oportunidade, eu olho para uma oportunidade. Deus, obrigado por essa oportunidade para o Senhor demonstrar o seu poder. Lá nos Estados Unidos, meu pai conta, quando ele mudou com a minha mãe para lá, pela fé também, estou encurtando histórias. Eles precisavam fazer uma compra. Quando chegaram ao mercado, meu pai falou, meu bem, vamos para o mercado. Deus falou para a gente fazer a compra. Quando eles chegaram ao mercado, ele começou a colocar as coisas no carro, ele começou a colocar as coisas no carrinho. E minha mãe falou, meu bem, a gente não tem dinheiro, como é que Deus falou que vai para a gente chegar aqui, para a gente fazer essa compra. Do nada chega uma irmã, uma pessoa que estava em casa, falou, pastor, eu vim aqui, Deus me enviou aqui, eu estava lá em casa. O Senhor falou para mim, vá ao mercado, porque você vai abençoar um servo. E lá está meu pai, chega naquele mercado. E aquela irmã tira o dinheiro da compra que ele precisava para aquele exato momento. Esse é o Deus de milagre. Quando você se move pela fé, tudo que nós construímos pela fé. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. E como pais que estão aqui, como homens e mulheres, qual é o legado e a impressão que você está passando para os seus filhos? Eu sei que tem muitos pais que estão passando para os seus filhos disciplina, e é maravilhoso isso. Eu sei que tem muitos pais que estão passando para os seus filhos caráter, cuidar da sua família, ser um bom pai, ser paciente, estar presente. Mas hoje eu quero encorajar você, pai, ou eu quero encorajar você, filho que representa o seu pai, a trazer a realidade dos céus, para que haja uma representação, um legado de fé. Um legado de fé. Os nossos filhos, sejam eles naturais, sejam eles espirituais, sejam as pessoas que estão ao nosso redor, precisam ver em nós uma movimentação de fé. Precisam ver em nós aquilo que nós fazemos não pelo natural do homem, mas por aquilo que só Deus pode fazer àqueles que creem. Mas às vezes nós temos criado um ambiente de medo, pessoas que não querem ter filhos, pessoas que estão com medo do futuro. Às vezes você tem treinado seus filhos com medo que eles passem dificuldades, ao invés de lançá-los para um ambiente de coragem, para um ambiente de fé. Quero que você abra comigo em Números capítulo 13, versículo 1. Nos conta o poder do medo. O poder de líderes que carregam o medo. Em Números capítulo 13, versículo 1. Diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. Até aqui. Essa é uma das histórias mais interessantes e ao mesmo tempo mais tristes da Bíblia. Deus tira o povo de Israel, preste atenção nisso. Deus tira o povo de Israel do Egito, com sinais e maravilhas. Foram 10 pragas. Deus ainda fez um grande finale, abrindo o mar vermelho. Eles passam pelo deserto para entrar na terra prometida. Isso é um sinal, algo que profetiza sobre nós. Nós saímos do Egito, passamos pela salvação, passamos pelo deserto. No deserto nós experimentamos o cuidado de Deus, o milagre de Deus, os sinais e maravilhas, a provisão de Deus. E Deus também agora nos conduz para a terra prometida. Sabe, o deserto é importante porque Deus quer tirar de nós o pensamento, a forma de pensar no Egito, a mentalidade de escravos. Deus quer trazer a provisão financeira sobre nós, a provisão emocional, todo tipo de necessidade que nós tivemos, a cura. O deserto é extremamente importante, mas o deserto não é a estadia final. No deserto
Você ora e Deus manda pão do céu. No deserto existe uma coluna de fogo à noite e uma nuvem que refrigera durante o dia. Apesar desses milagres maravilhosos, Deus não vai te manter no deserto, Ele quer te levar à terra prometida. Porque na terra prometida, você não ora e desce comida do céu. Na terra prometida, você planta e você colhe. Na terra prometida, a chuva vem no momento certinho. Na terra prometida, você é produtivo. No deserto, você precisa de milagre, não pode ser produtivo. Mas na terra prometida, você é produtivo. Você aprende a lutar. Você aprende os sistemas divinos. Deus tem a terra prometida para nós. Mas na terra prometida você não se move, preste atenção nisso, pela necessidade, como se o seu Deus não fosse prover. Algumas pessoas trabalham não para manifestar, mas elas trabalham para reagir. Elas reagem ao medo, cara, é eu por mim mesmo, não tem Deus, ninguém vai cuidar de mim, da minha família, então eu vou fazer tudo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. E Deus está falando, não, eu quero que você trabalhe, mas a motivação, a fonte está errada. Eu quero que você entenda que ainda que você não consiga fazer, eu sou o Deus que provê na sua vida. Eu sou o Deus que sustenta você em momentos em que você não pode fazer. E a partir desse entendimento você trabalha. Desse entendimento você produz. Essa é a função do Pai, Ele traz a provisão para nós. Bom, antes de entrar na terra prometida, nós vamos ver em Deuteronômio que o povo pede para Moisés enviar alguns espias à terra prometida. A terra prometida precisa ser conquistada. Diga comigo, a terra prometida precisa ser conquistada. Sabe, qualquer área da nossa vida que precisa viver em promessa de Canaã, de bênção, precisa ser conquistada. Deus vai conosco, Deus nos abençoa, Ele precisa ser conquistado. A mão do Senhor está conosco na batalha. E aí Deus fala ao Moisés, escolhe aí 12 homens. Moisés escolhe 12 líderes, 12 chefes. A palavra chefe significa cabeça. 12 cabeças. Esses líderes são pessoas que têm influência no meio do seu povo. E sabe o que se descobre? Esses 12 líderes vão para a terra prometida. E ficam 40 dias nesse lugar. E nesses 40 dias, quando eles voltam, eles viram mais dificuldades do que oportunidades. Eles viram mais problemas do que alegria. E esses líderes, ao invés de trazer uma notícia de fé, eles trazem uma notícia que gera medo. Vocês estão comigo ou não? Eles trazem uma notícia que produz medo. Guarde isso que eu vou dizer para vocês. Eles falam, olha, lá tem um cacho de uva. Dois homens trouxeram um cacho, tiveram que carregar um cacho de uva. Mas nós somos como gafanhotos diante deles. O que é um líder? Deixa eu explicar algo para você. Um líder é alguém que tem a capacidade de influenciar o comportamento humano. O líder é alguém que tem a capacidade de influenciar o comportamento humano. Todos nós já lideramos e já fomos liderados de alguma forma. Alguém aqui já foi liderado? Alguém já influenciou a sua atitude? Sim ou não? Você foi liderado. Não significa que aquelas pessoas são líderes eternos na nossa vida. Lideram a gente em cada segundo da vida, mas em momentos específicos. Às vezes você vai num lugar, você nem ia comprar algo, você entra numa loja de bobeira, o vendedor, ele conversa com você, ele te liderou ali, você fez a compra. Você foi liderado sem saber. Sabe, às vezes, pessoas que nós amamos, pessoas que nós não conhecemos, em momentos específicos nos lideram. Deus liderou Adão, a serpente liderou Eva, e Eva liderou Adão também. Foi liderança, o poder da liderança. Bom, é interessante observar, porque se você é líder, principalmente se você é um pai, se você é um marido, se você é alguém que está na sua casa, até como esposa, você lidera o comportamento das pessoas. Se o cabeça tem medo, imagine o resto do corpo. E esses líderes aqui chegaram à terra prometida, depois de tudo que Deus tinha feito. Querido, já era impossível eles saírem do Egito. Também continuava a ser impossível eles entrarem na terra prometida. Mas a parte do impossível, deixa com Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, irmão, a parte do impossível, deixa com Deus. Às vezes nós esquecemos que nós já estamos vivendo um milagre.
Foi milagre antes, é milagre agora e vai ser milagre amanhã. Você está falando, não, porque vai ser impossível. Irmão, já era impossível, desde que você chegou aqui na terra. Tudo foi impossível. Até agora a mão do Senhor te sustentou. Deus fez coisas extraordinárias, você não está enxergando. Mas olha, o futuro é difícil, querido. Já é impossível. Deixa Deus fazer. É o que Deus vai realizar. Os líderes esqueceram desse detalhe, se movimentaram pelo natural, não pela fé. Esses líderes trazem uma má notícia, falando que era muito difícil aquele lugar, que eles eram como gafanhotos, que aqueles homens da terra prometida eram como gigantes. A palavra nos diz que houve um desespero geral. Os pais se preocuparam com os filhos e falaram, nós vamos morrer, vamos matar os nossos filhos. Não tinha caixão suficiente no Egito. Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a falar coisas com relação a Deus. Aquele ambiente de medo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Aquele ambiente de medo que os líderes produziram gerou 40 anos a mais no deserto e uma geração inteira morta. Vou dizer de novo. Aquele ambiente de medo que aqueles líderes trouxeram através das suas notícias produziu 40 anos a mais no deserto e toda uma geração morta. Não é à toa que nós temos recebido ataques que produzem medo em nós todos os dias. Pais, maridos, esposas, como que você olha para os seus filhos? Como você olha para o seu casamento? Como você enxerga a circunstância ao seu redor? Quando você ora movido pela fé ou você ora movido pelo medo? Quantas pessoas estão com medo de morrer mais cedo, irmão? E elas não estão vivendo a vida. Elas não estão olhando pela perspectiva do céu. Olha, eu acho que eu vou morrer mais cedo. Quem falou isso? Deus falou que você vai morrer mais cedo? Você orou e Deus falou assim, minha filha, é isso que te digo. Meu filho, sua hora chega em 1 ano. Deus falou isso com você? Não, não falou, estou sentindo. Então está sentindo errado. Sinta o que Deus está falando com você. Sinta a direção de Deus. Olha, porque o mundo está de mal a pior, eu estou com os meus filhos, eu estou preocupado. Eu não estou preocupado não, meu irmão. Meus filhos nasceram para essa época. Eles nasceram para esse momento. Eu estou com dó do diabo. Porque o que os meus filhos vão fazer nessa terra, meu irmão, tudo que o diabo lutou anos para construir, eles vão destruir em segundos. Eles são a provisão de Deus para essa terra. Eles são chamados de Deus para essa terra. Sabe, querido, em momentos em que nós vivemos como que nós estamos vivendo agora, nós precisamos de homens e mulheres que produzam um ambiente de fé. Às vezes você está produzindo um ambiente de medo na sua casa, e aquilo está condenando o seu casamento, aquilo está condenando os seus filhos, aquilo está condenando o seu futuro, e aquilo que você profetiza a partir do medo se torna uma realidade na sua vida. Eu me recuso a concordar com Satanás sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre essa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o Brasil. Eu me recuso. Porque nós abraçamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus ainda é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Eu tenho uma palavra sobre o seu casamento. Eu tenho uma palavra sobre o seu futuro. E esse seu futuro está de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos olhar as pessoas pela perspectiva da fé. Eu fico imaginando Abraão olhando para si mesmo com um filho no colo. Aos 99 anos, Deus aparece para Abraão de novo. E fala, Abraão, o ano que vem, você vai ter um filho. Mas antes de Abraão ter um filho, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Mudança de nome fala de identidade. Mudança de nome fala de identidade. Sabe, eu sei que muitos de nós, todos nós temos promessa de Deus. E Deus, na jornada dele conosco, vai mudar a nossa identidade. Ele vai mudar a forma como nós vemos as coisas. Ele vai mudar a nossa perspectiva. Assim como Deus ama dar o seu nome, o inimigo também dá o nome dele.
Quer dizer, os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, o que você fala sobre os seus filhos? Quais são as palavras que você libera sobre os seus filhos? Quais são as palavras que você libera sobre a sua casa, sobre o seu casamento? Quais são as palavras? Nossa, mas esse menino é preguiçoso. É isso mesmo? Você quer liberar essa palavra sobre ele? Você quer que ele se torne isso? Nossa, mas seu pai não presta. É isso mesmo que você quer liberar? Sua mãe não serve para nada. É essa palavra que você quer liberar? Meu casamento não é abençoado. É isso que você quer liberar? Irmão, ainda que não seja, eu chamo a existência aquilo que não existe, porque eu sou filho do meu Pai Celestial. Pessoas que trazem uma realidade dos céus. Pessoas que mudam a atmosfera. Eu gosto de um exemplo. Existe a diferença do termômetro por termostato. O termostato é um aparelho. O termômetro é um aparelho que ele chega no lugar e ele mede a temperatura. Qual que é a função do termômetro? Medir a temperatura. Se você está quente, ele vai mostrar que você está quente. Mas o termostato é diferente. O termostato, geralmente ele vem com termômetro também. Mas o termostato é um aparelho que controla o ar-condicionado. Quando está quente ou está muito frio, você quer uma temperatura que você precisa, você aperta os botãozinhos do termostato. E ele vai fazer com que aquele ambiente se torne diferente, aquela temperatura se torne diferente. Se está quente, eu aperto para ficar mais frio. Se está frio, eu aperto para ficar mais quente. Diferente do termômetro, preste atenção. O termômetro se acostuma com o ambiente. O termostato muda o ambiente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguns de nós, irmãos, nós somos termômetro. Olha, o mundo está piorando. Olha como é que vai acontecer. Eu estou com medo. Aconteceu isso com meu pai. Aconteceu isso com meu avô. Aconteceu e vai acontecer com os meus filhos. Você é termômetro. Você não está alterando nada. Você não precisa ser muito inteligente, nem precisa ter fé para ser termômetro. Mas você precisa ter fé para ser termostato. Tragam-me as circunstâncias difíceis. Tragam as pessoas impossíveis. Tragam os problemas. Porque o termostato chegou. Nós vamos mudar o ambiente. Eu fico imaginando Jesus, querido. Ah, como eu amo Jesus. Pessoas enfermas que não tinham cura, os médicos, leprosos, que a única coisa que aquele leproso podia esperar era a morte lenta, dolorosa. Pessoas endemoniadas que não tinham ninguém para expulsar aquele demônio. Pessoas cegas que não podiam enxergar, surdas que não podiam ouvir, não tinham um curso, não tinha um médico naquela época. Pessoas com problemas impossíveis. Até chegarem a Jesus. Quando elas chegavam a Jesus, o impossível parecia possível. Alguns anos atrás, eu vi Deus restaurar alguns casamentos. Sempre a gente vê Deus restaurar um casamento, mas eu achei interessante, porque num desses casamentos, essa pessoa falou assim: pastor, nós fomos buscar uma ajuda de um profissional para conversar sobre nosso relacionamento. E nessa ajuda profissional, infelizmente, esse profissional não teve os olhos da fé. Ele olhou para nós e falou: olha, vocês, não sei nem como vocês estão casados, porque vocês nunca vão dar certo. A gente saiu daquele consultório e fomos nos separar. E realmente, pastor, nós tínhamos muita dificuldade. Eles se divorciaram. Mas quando eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a encher de Deus. Deus restaurou a família deles, o casamento deles. Eles estão casados, estão com filhos. Porque talvez fosse impossível.
Para o homem, mas para Deus nada é impossível. Quando você conversa com as pessoas, quando você olha para o mundo, você está vendo pela qual perspectiva? Pela perspectiva dos céus ou pela perspectiva da terra? Eu e você sabemos o que não se pode fazer, mas a Bíblia nos diz que tudo é possível ao que crê. Sabe, pais, transmita aos seus filhos fé. Não é a fé de ir para a igreja não só. Sabe, meu filho, vamos para a igreja. Não é essa fé. Transmita fé para os seus filhos em momentos cruciais. Em momentos de dificuldade financeira. Em momentos de dificuldade de temperamento. Quando o seu filho, quando a sua família está esperando que você tenha um comportamento de crítica, como todos têm, mas você tem um comportamento de vitória, um comportamento transformador. Transmita fé para os seus filhos. Mulheres, transmitam fé para aqueles que estão ao seu redor, para o seu marido, para as pessoas que vivem com você. Olhe para elas com a perspectiva dos céus. Veja como as coisas funcionam. Deus está falando para nós, como filhos de Abraão, que creu e que vivenciou a promessa de ser pai de muitas nações. Eu e você temos acesso à fé que tudo pode. A fé que transforma todas as circunstâncias. Agora a fé, meu irmão, precisa ser guardada, precisa ser protegida. Às vezes você vai ouvir essa palavra aqui, você sair por aquela porta, alguém vai te trazer uma notícia, ou você volta para uma realidade na segunda-feira, e aquilo tenta roubar a sua fé. Mas em nome de Jesus, nós precisamos aprender a fechar os nossos ouvidos. Diga a pessoa que está perto de você aqui, aprenda a fechar os seus ouvidos para aquilo que não vem de Deus. Nós temos que guardar a fé, aquela palavra. Oh Deus, aquela palavra. Aquela palavra. Precisamos guardar aquela palavra. Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Hoje eu entendo porque que Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela. Porque Abraão, na sua terra e na sua parentela, sempre seria um pai exaltado. Nunca um pai de nações. Abraão, no meio dos seus parentes que achavam que conheciam ele, nunca seria tratado com alguém que um dia seria um pai de muitas nações. Porque tem pessoas que nos amam, tem pessoas que estão conosco, são sangue do nosso sangue, mas eles não têm fé. Eles não creem. Então Deus tira Abraão daquele ambiente para ir para um novo ambiente, onde esse ambiente ao seu redor fosse um ambiente de fé. Guarde a sua fé. Guarde a palavra sobre os seus filhos. Guarde a palavra sobre o seu casamento. Guarde a palavra que Deus tem sobre essa nação, sobre esse tempo. Eu sei de uma coisa, querido, que Jesus ainda está vencendo. Vencendo vem Jesus. E se Jesus está vencendo, quero dizer algo para você: eu não caminho em derrota. A nossa fé vence o mundo. Nós liberamos palavras que vêm do céu. Comece a movimentar a sua casa.